De onde nós viemos? Para onde nós iremos? O que estamos fazendo aqui neste mundo e neste corpo físico? Será que nós já existíamos antes da fundação do mundo? Será que as nossas origens, elas são divinas? Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, fique no vídeo até o final. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Este é o terceiro vídeo que eu faço sobre este assunto de que nós éramos anjos que ficamos ali no meio termo, nem fomos os anjos rebeldes, porque os anjos rebeldes, conforme Apocalipse 12, 30% dos anjos que ficaram do lado de Satanás foram expulsos do céu e 30%, ou seja, a terceira parte, foram arrastados pela cauda do dragão, que dá para entender, foram contaminados. Já mostramos em vídeos anteriores como se deu essa expulsão ali em Apocalipse 12. Os anjos rebeldes hoje são demônios que foram caídos. A esses não foram dados o direito do arrependimento, mas nós também mostramos o outro grupo distinto, enquanto que um grupo, segundo Apocalipse 12, foram expulsos, outro grupo foram arrastados ou induzidos. E nós estamos mostrando, no decorrer de toda a Bíblia, história que tipifica, que representa histórias que são réplicas desses acontecimentos dos quais nós estamos falando. Então nós já mostramos na história do Gênesis, porque na história do Gênesis, mesmo tendo acontecido já na segunda fase, agora já na fase em que o homem tem seu corpo glorificado, mas nós mostramos que a história do Gênesis é uma repetição, é uma réplica do que aconteceu lá no céu, quando nós tínhamos nossos corpos glorificados, que foi por causa da nossa rebelião que nós fomos expulsos do céu, ou outros foram induzidos, que também foi o caso de Adão, que acreditou também em Satanás e com isso foi contaminado e foi, por causa disso, expulso do paraíso para a preservação da vida. Nós também já mostramos nos vídeos anteriores a história do filho pródigo. A história do filho pródigo é uma história modelo que representa aquele grupo que ficou em meio termo, que não se rebelou totalmente, que não ficou totalmente do lado de Satanás, mas também não ficou totalmente do lado de Deus. Não fez parte nem dos anjos do grupo que esteve do lado de Satanás e nem esteve do grupo que fez parte, que estava do lado de Miguel. Então ficou no meio termo. O Senhor Jesus já falou sobre esse meio termo quando ele disse que nós deveríamos ser quente ou frio, porque se nós não formos crente ou frio, somos mornos. E se nós somos mornos, nós vamos ser vomitados. Ele disse, eu estou a ponto de vomitar da minha boca, porque não é quente e não é frio. Foi o que aconteceu com os anjos que receberam a segunda chance, uma segunda oportunidade, porque eles pediram. E essa segunda chance foi exatamente o que fez nós ir para esse corpo físico, estar nesse estágio de carne e sangue. Esse estado de carne e sangue não é a nossa origem. Toda a Bíblia mostra, e nós mostramos também, que nós já existíamos antes da fundação do mundo, ali em Efésios 1, verso 4, porque nós já existíamos, Deus já nos predestinou para sermos santos, para sermos salvos em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Então isso significa dizer que antes de nós sermos esse corpo, antes de nós estarmos nesse corpo físico, nós já existíamos, nosso estágio original, corpo glorificado, aonde nós não sabíamos o que era fraqueza, limitação,
Mas nós perdemos essa posição quando nós ficamos no meio termo. Nós nos tornamos morno, nem fomos quente e nem frio. Nem nos rebelamos totalmente, mas também não estivemos em defesa do reino do céu, não tivemos também totalmente do lado de Deus. Então esse meio termo é o que Jesus disse em Apocalipse, né? Que nós deveríamos ser ou quente ou frio. Nós não fomos. Então já mostramos essas histórias similares e agora nós queremos mostrar o nosso erro na história de Jó. O livro de Jó é um livro muito revelador, muito inspirador. O livro de Jó não é apenas um livro poético. É claro que, acredito eu, que a história de Jó aconteceu de fato, a história de um homem, mas foi usada essa história para deixarmos assim o registro, o que aconteceu antes da fundação do mundo e qual foi a nossa posição que foi semelhante à posição de Jó. Então, a princípio, você vê, ainda no capítulo 1, o registro em que está registrado que vieram um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. Aí você volta para Apocalipse, você vê a descrição que houve guerra, houve briga entre os anjos de Satanás contra os anjos de Deus, contra os anjos de Miguel. Então, no caso de Jó, veio um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. E o que aconteceu? Jó não veio, Jó faltou. Então, esse meio termo, essa omissão, corresponde a ser morno, nem frio e nem quente. Nem se rebelou, mas também não se apresentou. Então, ali na história de Jó, foi aonde entrou a acusação contra Jó, que dá para entender que foi o que resultou, nós fomos contaminados, fomos arrastados pela cauda do dragão, que foi, ele fez uma acusação, que de fato era verídica, que foi no caso de Jó, também no nosso caso. Então você vê esse registro no tocante à omissão de Jó, ele não veio se apresentar no capítulo 1, como também no capítulo 2, começa o capítulo 2 repetindo a mesma cena, dando a entender que a mesma situação aconteceu duas vezes. Lá, quando nós estávamos ainda no céu, com nossos corpos glorificados, como também no Éden. Recebemos a oportunidade e nós fomos introduzidos ali no Éden e, mais uma vez, falhamos, pecamos. Obviamente, Adão não se rebelou totalmente contra Deus. Mas ele ouviu a Satanás. Ele questionou o caráter de Deus. Então você vê a segunda vez no caso de Jó. Veio um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e Jó não veio. Cadê Jó? Tem visto meu servo Jó? Só se faz essa pergunta quando o perguntado não está presente. Então se vê aqui que esta foi a omissão de todos aqueles, todos nós, na verdade, que estamos hoje aqui, antes de nós estarmos nesse corpo, foi esse o nosso erro. Nós não nos apresentamos para defender a causa de Deus. Nós ficamos neutro. E a omissão também é pecado. A própria palavra de Deus diz que se nós podemos fazer o bem e não fazemos, isso é pecado. E o interessante é que essa mesma passagem aconteceu duas vezes. Nós estamos aqui no capítulo 1, verso 6. Agora vamos aqui para o capítulo 2. Deixa eu ir para o capítulo 2 de Jó. Observa aqui, ó. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então, essa apresentação foi para acusar, depois que ele foi condenado, e o seu castigo era descer do céu à terra, ele nos acusou. E aqueles que não chegaram diante deles, diante do Senhor, que foi o caso de Jó, mas Jó está, a figura do que aconteceu na pré-história, antes de nós estarmos nesse corpo, foi o que aconteceu conosco. Por isso aqui em Apocalipse 12, após
ser lançado o diabo para a terra, houve a festa no céu, porque ele foi lançado, foi tirado e foi derrubado o acusador dos irmãos. Que irmãos? Do céu. Porque hoje, em nossos dias atuais, ele nos acusa ainda. Então, essa acusação, como está escrito aqui em Apocalipse, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos, está aqui Miguel, contra o dragão, batalhava o dragão e seus anjos, são dois grupos, dois líderes, dois grupos, mas não prevaleceram, o seu lugar se achou, não mais se achou o seu lugar no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado para a terra, ou na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegado a salvação e a força e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Tá aqui, ó, dia, acusava aqui, ó, dia e noite. Então, essa acusação aqui se deu primeiro no céu. Aqui é apenas uma repetição, porque nós estamos tendo aqui a oportunidade que nós perdemos lá. Por isso, se nós perdermos essa oportunidade em um corpo físico, não há mais espaço para a salvação, não há mais espaço para o arrependimento, não há mais espaço para o perdão. Então, essa acusação aqui foi que Satanás fez lá, que foi exatamente a que se fez em Jó. Devemos entender isso. E você vê ainda também, no caso de Jó, na história de Jó, aonde está o registro, que Jó já existia antes da fundação do mundo. Ele, Jó, já era vivo antes da fundação do mundo. E você vê ali no registro de anjos, estrelas. É necessário que nós entendamos que no linguajar da Bíblia, muitas vezes, quando a Bíblia se refere a estrelas, está se referindo a anjos, a seres que têm seus corpos glorificados. Corpos glorificados que todos nós tínhamos antes de estar nesse corpo com carne e sangue. Então você vê a descrição que as estrelas, você vê a descrição em Jó, que as estrelas estavam cantando alegremente na construção do mundo. E mais uma vez, Jó não estava ali. Você vê claramente quando Deus fala: aonde tu estava quando as estrelas alegremente estavam cantando? Então essa descrição de estrela, olha, você encontrar na Bíblia, está apontando para seres celestiais, que está também apontando para anjo. Ainda falando de estrela, quando Deus fez a promessa a Abraão, a promessa você vê em dois níveis. Uma delas é: Abraão, olha para as estrelas do céu, os teus filhos serão tanto quanto as estrelas do céu, dando a entender claramente que a partir através da fé de Abraão, do modelo da fé de Abraão, que se daria o direito e a oportunidade de novamente homens naturais, de corpos naturais de sangue e carne, serem transformados novamente em seres celestiais, estrelas do céu, corpos glorificados. Que foi exatamente isso que o Senhor Jesus veio fazer: redimir, religar. Porque essa palavra, essa colocação de re, é porque já tinha tido essa mesma posição anterior. Então, nós fomos destituídos da glória de Deus quando tínhamos nossos corpos glorificados. E o que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus, ele nos redimiu. Todos nós pecamos e fomos destituídos, tirados da glória. E a partir através do Senhor Jesus, nós fomos readmitidos. Só se usa essa palavra re, porque já tinha tido a mesma posição antes. Então você vê no caso da promessa dirigida a Abraão, que se dá essa oportunidade, nós sabemos que a promessa principal
do cristianismo é voltarmos a ter um corpo glorificado. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar com o corpo glorificado, com o seu corpo em glória, nós, os que estivermos vivos, como também se estivermos mortos, recebemos os nossos corpos glorificados. Como o corpo dele é, os nossos corpos também será neste mundo, porque aí é onde, né, no plano maravilhoso de Deus, o plano é de implantar o reino dele neste mundo, a partir de Jerusalém, aonde Jesus com o corpo glorificado e os santos, os que tiveram também os corpos glorificados, com poder e grande glória, irá colocar esse mundo em ordem. Então, voltando para a promessa de Abraão, você vê a promessa de Abraão em dois níveis. Um deles é o ser glorificado e o outro, tanto como as estrelas do céu, como a areia do mar. Então já se vê essa areia do mar em menor glória em corpos natural. Aí você vê, olhando em toda a Bíblia, você vê na promessa que é uma espécie de punição para aqueles que não foram totalmente, que não se integraram, que não defenderam totalmente, não se doaram totalmente ao reino, não admitiram totalmente ao reino. Então, mas também não se rebelaram. Mais uma vez a história se repete. É que você vê que no milênio terão seres com os corpos glorificados. Esses são os regentes do universo com poder e grande glória. Por isso não tem como resistir. Mas você vê também no milênio pessoas com corpos naturais. Os profetas falaram, Isaías falou muito. E eles terão filhos. Seus corpos serão naturais. Esse grupo que terão seus corpos naturais, obviamente, terão a sua vida prolongada, como Isaías diz. A sua vida é como da árvore. Mas eles ainda não têm os seus corpos glorificados. Então se percebe esse meio termo que a história se repete. Os anjos caíram porque ficaram meio termo. Jó recebeu uma oportunidade. Exatamente, ele não se rebelou contra Deus. Ele era um homem de Deus, mas ele, onde ele estava quando os filhos de Deus vieram se apresentar? Assim, quando os anjos foram convocados por Miguel para entrar em batalha, para defender a ordem, para defender a vida, para a preservação da história da humanidade, muitos não vieram. Então essa mesma história está se repetindo agora, nesse exato momento. E, obviamente, quando houver a briga que novamente irá acontecer, a guerra do Armagedon, obviamente essas pessoas de corpos naturais, eles serão os mais afetados. Mas muitos escaparão, como a Bíblia diz, esses que escaparão, que não ficaram totalmente a favor do anticristo, mas também não ficaram totalmente do lado de Deus. Esses terão seus corpos naturais, obviamente terão oportunidade, e aí se segue a história. Então, entendendo tudo isso, agora vamos lá para a Bíblia, para que nós possamos nos aprofundarmos mais à luz da Bíblia sobre essa questão de Jó, como também a questão que nós existíamos, assim como Jó, antes da fundação do mundo. Vamos dar atenção aqui no verso 4, ó, Jó 38, verso 4. Presta atenção nisso aqui, ó. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Entendemos isso aqui. Essa posição que Deus tomou diante de Jó, porque Jó tinha acusado a Deus, atribuindo a Deus o sofrimento que ele estava sofrendo. Sendo que a Bíblia fala muito claro, saiu Satanás da presença de Deus e feriu a Jó com uma praga maligna. Porém, Jó estava acusando a Deus. Então, aqui Deus está dizendo, Jó, vem cá, deixa eu te falar as verdades que tu precisa ouvir. Aonde tu estava? Veja só, onde estava tu ou onde tu estava quando eu fundava a terra? Ou seja, a Bíblia registra que quando Deus fundava a terra juntamente com Jesus, faz vários registros. Fala que todas as estrelas do céu se alegravam. Essas estrelas eram aqueles que estavam do lado de Deus. Jó não se encontrava. Ou seja, Jó estava cometendo o mesmo erro que ele mesmo tinha cometido do outro lado. O mesmo Satanás
que envenenou ele lá contra Deus, estava envenenando aqui. Então Deus começa perguntando, onde tu estava quando fundaste a terra? Faz-me saber se tu és inteligente. Ou seja, tu não é inocente não, Jó. Sobre quem fundaste as suas bases, ou quem assentou-se as pedras, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Jó, tu não estava lá. Se você tem interesse por esse assunto, já se inscreva em nosso canal se você ainda não era inscrito. E ao se inscrever no canal, deixe seu like, seu comentário também. Clique no sininho e ao clicar no sininho, clique no todos, para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber, tá ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo.